pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, em mais um episódio com um convidado mega especial em parceria com a Netsa & Co. Eu tô aqui em mais um episódio com o Marcelo Choco, VP de Novos Negócios da Netsa, para apresentar uma marca. Nossa, deu sede aqui, a gente devia ter pego aqui algumas cervejas para compor aqui o episódio. Quem que tá aqui com a gente hoje, Tchelo? Olha, Rafinha, antes de mais nada, é um prazer, obrigado pela oportunidade e principalmente uma honra receber este cara. Este cara eu conheço há bastante tempo, ele é uma das principais referências hoje do mundo de marketing, do mundo de entretenimento e vem liderando uma marca, nada mais, nada menos do que aquela verdinha que vocês gostam, que faz parte do cotidiano de todo mundo, a Heineken. Lidera esta marca e faz parte há mais de 10 anos. Estou aqui com hoje, diretor de unidade de negócios, Eduardo Picarelli. Bem-vindo e muito obrigado por sua ilustre presença aqui conosco. Obrigado pelo convite, Tchelo. Obrigado pelo convite, Rafa. Que bom que deu certo para vocês também, que hoje privilégio de poder contar um pouquinho mais da verdinha. A gente não trouxe Heineken aqui, mas eu vou dar... Vou como um bom marqueteiro, eu posso aqui pelo menos um... Claro, que aí nossa. fica, né, dá vontade de, pelo menos aí o pessoal fica com vontade de tomar, a gente vai, né, na próxima vez a gente traz, já que não trouxemos hoje, pelo menos um barulhinho aqui pra galera se animar. Fazer um happy hour depois. Vai que você tá agora, né, no final de dia, ou final de fim de semana e etc, ou vai que tá na hora do almoço, mas tem uma Heineken Zero também, vocês fiquem à vontade aqui, eu fiz o barulhinho pra incentivar. Quer esperar 2 segundinhos pra eles levantarem e ir buscar a Heineken na geladeira? Que agora pra gente tempo. ainda não dá, né? A gente dá esse tempo. Mas você sabe que eu já visitei lá a sede de vocês, né? E aí tem uma parte, assim, só com Heineken, assim. Aí pode pegar, tirar. Foi muito gostosa a experiência. Eduardo, seja bem-vindo ao Marketing Negócios. Rafa. A gente tá super animado por essa conversa. Bom, você tá há mais de 10 anos no Grupo Heineken, hoje tocando essa unidade de negócio. Primeiro, explica pra gente o que é unidade de negócio, né, na Heineken, um pouco da tua função. E como é que foi um pouco dessa trajetória até chegar na posição de liderança? Olha, a unidade de negócio hoje para a marca Heineken, ela é diferente de uma business unit tradicional. Normalmente, uma unidade de negócio tradicional, é uma unidade de negócio que está dentro de um negócio grande ou, de certa forma, né, são segmentos de negócios distintos e que você tem dentro da unidade de negócio a cadeia de valor de uma empresa. Ou seja, né, a pessoa, ela normalmente maneja finanças, área comercial, a parte de produção, né, muitas vezes tem pessoas embaixo. Esses são modelos tradicionais de unidade de negócio. No caso da marca Heineken, a unidade de negócio que a gente criou é literalmente pensando em como é que a gente mantém essa marca atrativa, né, com a qualidade que ela sempre tem para os próximos anos. Então, na verdade, a gente foi compondo cadeiras que a gente considera que são cadeiras estratégicas para que a marca continue, de certa forma, né, na vanguarda dentro do mercado brasileiro. E aí minha trajetória, ela é curiosa, porque eu estou na Heineken há 13 anos, eu adoro a cultura da companhia. Óbvio, né? Eu gosto muito de cerveja também, mas para ser muito honesto, o grande motivo de eu estar lá há muito tempo é porque eu adoro a cultura da companhia, uma cultura de verdade muito focada em pessoas, uma cultura muito focada em qualidade, uma cultura muito focada nessa questão da sustentabilidade, do cuidado humano, mas uma cultura também que preza por diversão, né? Então, eu acho que isso, pelo menos para o Edu, isso é algo que é extremamente atrativo. Mas tem uma outra curiosidade também. Eu entrei na Heineken quando a Heineken tinha 1 ano de Brasil. Eu era um cara, durante muito tempo na minha carreira, eu fui uma pessoa da área comercial ligado mesmo a vendas, trade marketing. E eu queria muito, eu tinha estudado marketing, eu tinha feito, né, uma pós-graduação em comportamento do consumidor. E o meu sonho era poder pilotar a cadeira de marketing, que era algo que eu tinha estudado. E eu não tinha conseguido fazer isso nas empresas que eu tinha passado. E aí, um belo dia, eu prestei por uma vaga, né, dentro da Heineken, que era uma vaga para delistar uma marca. Quem não sabe, delistar é quando você vai matar a marca. E eu passei. E para mim foi um privilégio, né? Eu digo que ninguém nunca matou uma marca com tanta vontade quanto eu, porque a partir daí eu fui crescendo dentro da companhia. Então, ela tem uma curiosidade que é você estar buscando aquilo que você tem vontade de fazer e estar feliz e encontrar uma cultura, né, de um lugar que faz com que você se sinta bem. E aí, Heineken tinha 1 ano de Brasil, pequenininha. Lembro de tomar muita caipirinha em bar, porque eu não achava Heineken. Hoje é, né, a marca preferida do brasileiro. Então, é uma trajetória legal, com uma história interessante por trás, né, que une aí a vontade de ser feliz, né, num lugar em que te permite ser feliz.
Brilhante, olha lá. Começamos bem e nada menos, nada mais do que toda essa trajetória antes de ingressar na Heineken, né? Ele trabalhava na parte de venda somente de uma Ferrero, de uma Rect, já teve experiência também em Barcelona, ou seja, tem uma trajetória de venda e posicionamento do consumidor incrível que certamente isso daí te colaborou e corroborou muito para você assumir a cadeira hoje de marketing, né? Porque principalmente no mundo atual, o marketing ele vem cada vez mais olhando para performance, né? Posicionamento de brand, isso vocês fazem brilhantemente, mas se não tem venda, se não tem resultado, o marketing, no final das contas, não gera valor a uma companhia, né? E, querendo ou não, hoje a Heineken é a cerveja mais amada pelos brasileiros, pelo 4º ano consecutivo. De acordo com a Folha, também se tornou a mais amada pelos paulistanos, né? E vocês vêm fazendo um trabalho brilhante. E nada menos, nada mais do que o Brasil hoje é o país de maior referência e maior liderança da Heineken a nível global. O que torna o consumidor brasileiro tão estratégico e tão importante? E o que você traz de principais pilares para transformar a marca hoje mais relevante a nível global e principalmente essa aderência, essa conquista e esse engajamento e proximidade dos seus clientes, consumidores, eu vou dizer fãs. Boa. Tem uma parte interessante, você falou de negócio, né? Então, primeiro, por que o Brasil é tão atrativo? Hoje o Brasil, se a gente parar para pensar, esquece, né, o perfil do consumidor, vamos falar um pouquinho do tamanho dele. Hoje é o 3º maior mercado de cerveja do mundo. Ele fica atrás da China. Tem 1,5 bilhão de pessoas ali na China, até mais, eu não sei a referência, mas acho que 1,5 bilhão é uma referência legal, todo mundo sabe disso. O 2º mercado é os Estados Unidos, o 3º mercado é o Brasil. Ganhar no Brasil significa que você está ganhando o 3º maior mercado do mundo. Então, do ponto de vista de negócio, é um mercado extremamente estratégico. Faz muito sentido você, né, ter uma presença relevante aqui, é o que aconteceu com a Heineken nesses últimos anos. Ela conseguiu ter uma presença relevante no 3º maior mercado de cerveja do mundo. Então, tem um lado de negócio. A segunda coisa é a par do perfil, né? Aí sim tem um lado, o Brasil de certa forma, o brasileiro é um perfil de consumidor completamente diferente de vários consumidores do mundo e tem um lado do brasileiro que está ligado à paixão. Quando ele se apaixona, quando ele se identifica, quando ele, de certa forma, entende que tem uma troca entre ele e uma marca, ele realmente vira embaixador da marca, ele vira fiel a essa marca, né? E aí eu sempre conto que a história de sucesso da Heineken no Brasil, ela começa por chegar na hora certa, no momento certo. Não, então, acho que primeiro de tudo, eu quero falar isso bastante para vocês, tem a humildade. Uma das coisas que fez a Heineken, né, hoje ser uma das marcas de cerveja preferida, é que ela chega no Brasil em 2011. Se vocês lembrarem, né, a gente vem de 2000 a 2011 nesse processo o quê? Dessa ascensão econômica. Sim. Então, a gente começou a experimentar o quê? A gourmetização das coisas, a premiumização das coisas, todas as categorias, serviços, eles passam por isso, né? Os bancos agora tem o Prime, o Black, né? O cartão também, mas mesmo se você pegar as categorias de comidas e bebidas, né? Você tem o gourmet, seleção especial, né? Então, a gente foi vivendo isso. Por quê? Porque, do ponto de vista de poder econômico, o brasileiro estava pronto. Ele estava pronto para experimentar. E a gente chega no Brasil nessa época, onde ele está pronto para experimentar uma cerveja premium. Um mercado de cerveja premium, vamos voltar para o negócio, ele não existia. Ele era mais ou menos 2%, 3% do mercado total de cerveja. Hoje, o mercado de cerveja premium já está liberando, né, passando da casa dos 20%. Então, o consumidor estava aberto. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você chegar de uma maneira diferente. Né? Então, se você pegar qualquer livro de marketing hoje, ele vai falar, poxa, para você bater o líder, ou você traz alguma coisa diferente, ou você cobra mais barato. Né? Cobrar mais barato, normalmente, é uma estratégia perigosa. Super. Né? Muito perigosa. Né? E a gente chegou diferente. A gente chegou diferente, né? Quando a Heineken entrou no Brasil, a gente tem uma cerveja que ela é, né, de certa forma, ela é uma cerveja mais encorpada. A gente chegou no Brasil, as pessoas falaram, poxa, vocês são loucos de entrar assim, né? O brasileiro não bebe esse tipo de cerveja. Aí a gente falou, mas essa é a Heineken. Né? Se eu preciso oferecer a Heineken para o brasileiro e não mudar, porque se eu mudar, eu corro um grande risco aqui, de certa forma, de não oferecer aquilo que eu me proponho, que é uma cerveja, né, com a qualidade que a gente oferece. E a gente chegou o quê? Com uma garrafa verde. A gente chegou questionando todos os códigos de comunicação. Hoje a gente praticamente não vê mais isso, mas eu não sei se vocês lembram. A comunicação de cerveja era mulher na praia, amigo no churrasco,
futebol, né? Era uma comunicação muito comum, né? Muito pasteurizada. E a gente vem, né? Quebrando esses códigos, né? Trazendo pontos de vistas numa época que não existia isso. Como a garrafa verde, todas as garrafas eram marrons, né? A long neck volta a estar presente na balada, na cena. E aí tem um terceiro pilar, que é além da diferenciação. Tá ligado um pouco à diferenciação, mas eu gosto muito de enfatizar isso, que é qualidade. Da boca para dentro, o produto é bom. Da boca para dentro, o produto entrega. E isso é uma das coisas que, às vezes, quem cuida de uma marca ou quem presta um serviço, às vezes acaba esquecendo o poder que isso tem. Por quê? Porque você mesmo falou, poxa, as pessoas continuam consumindo. Continuar consumindo não é a garrafa verde. Continuar consumindo não é a propaganda. Continuar consumindo não é o timing dessa premiumização. Continuar consumindo é literalmente porque as pessoas gostam do produto, né? Então, significa que a qualidade ela teve um fator interessante. Bom, e querendo ou não, também é a mesma receita há 150 anos, Exatamente. né? Ou seja, faz um posicionamento de uma marca muito certo, né? E seguro de si próprio. E não vamos nos adaptar, vamos entregar valor, porque a gente sabe do que a gente é capaz e sabe que a gente pode mudar paradigma. E consolidado, né? Eu tive a experiência em Amsterdã de visitar lá a experiência Heineken também, então foi super bacana de ter essa experiência. E eu acho que você falou de um ponto dessa mudança, né? Da forma como vocês entraram no Brasil, trouxeram esse posicionamento. Eu queria até adiantar também uma perguntinha que é relacionada à geração de hoje, né? Todo mundo fala que é uma geração que não consome tanto álcool, que é uma geração que tem sido mais saudável. E aí vocês trouxeram também, tem o Heineken zero, né? Zero álcool e é mais vendida no Brasil. Como que é a tua visão em relação a essa geração mais nova? Eu sou geração Z, então eu também tenho um pouco desse posicionamento. Como que é a visão de vocês em relação a isso, do ponto de vista de estratégia e também de produto? Olha, primeiro que às vezes eu ouço que essa geração, puxa, ela não quer nada com nada, eu não concordo. Eu discordo também. Eu acho que essa geração, não, eu acho que essa geração, na verdade, ela é muito antenada. Ela não se engaja com aquilo que, de certa forma, para ela é irrelevante. Ela não se engaja com aquilo que, de certa forma, para ela é pasteurizado. E ela não se engaja com aquilo que, de certa forma, ela não se identifica. Então, não é que ela não está nem aí para nada, é que talvez as marcas não saibam se comunicar com elas. Ela é uma geração que conhece muito mais das coisas. Por quê? Porque tem muito mais acesso à informação, à comunicação. Também é uma geração que permitiu o quê? Beber da fonte de outras gerações que foram evoluindo de acordo com o mundo, né? Se a gente for falar que não vamos falar, porque vai levar um tempão, de cada uma das gerações, toda geração nova aprende com as passadas. E uma das coisas que essa geração aprendeu é sobre saudabilidade, é sobre cuidar do corpo, é sobre, de certa forma, cuidar da mente. Então, ela já vem com isso desde a época que ela é criança, desde a época que ela é jovem. Talvez a minha geração foi aprender isso um pouco antes da geração dos meus pais, né? Que foi um pouco antes da geração dos meus avós. Talvez a dos meus avós até, desculpa, nem viveu isso. Então, eu vejo de uma maneira mais simples. Quando você sobe ali de helicóptero e olha de cima, eu acho que é isso que acontece. Ela já vem preparada e ela já vem com essa consciência. Então, na hora que ela tem que fazer escolhas, ela já faz as escolhas mais conscientes. Ainda que, se a gente for parar para pensar, tem uma questão do álcool, que ela talvez esteja consumindo menos, mas ela acaba consumindo outras coisas paliativas do ponto de vista de recreação também, né? Para, de certa forma, né, se animar, vamos chamar assim. Mas aí o que a gente tem que se preparar? Tem que se preparar que o hábito do consumidor muda. Então, você falou muito bem, uma Heineken Zero, ela vem para quê? Ela vem justamente para endereçar esse ponto. É uma cerveja que não tem álcool. Aí, quando você pega uma cerveja e tira o álcool, você tem o quê nela? Carboidrato, água, né? O carboidrato e água. Né? Olha que legal. E aí tem a levedura também, né? Que é algo super interessante. Olha que bacana do ponto de vista, né? De riqueza de propriedade. Na verdade, até brinco com isso. Quando você pega uma cerveja zero, que tem menos de 100 calorias, poxa, ela, de certa forma, não é um produto vazio, né? Mas a gente não fala muito sobre isso. A gente fala justamente o quê? Sobre a moderação. Sobre você poder inserir a cerveja dentro de contextos que antes talvez não fossem possíveis. Agora, a gente trabalha o quê? O estigma da cerveja, que para as gerações anteriores era algo que, se você está bebendo, é porque ou você é alcoólatra ou porque você está tomando algum remédio ou porque você está doente. Isso eu acho que está caindo rapidamente, esse mito, né? E a gente tem feito um ótimo trabalho de desmistificar que hoje, se você está bebendo uma cerveja zero, é porque você quer beber uma cerveja. E talvez você, naquele dia, não quer uma cerveja regular. E talvez você nem queira uma cerveja regular, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. E essa geração se identifica. Eu acho que o que a gente vai começar a ver agora são mais produtos nesse sentido, né? Sim. Produtos que têm uma quantidade de álcool menor,
produtos que tenham, talvez, sabe, de certa forma, outra composição, além só de ser uma cerveja sem álcool, produtos de baixíssima caloria, porque tem a questão do álcool de um lado, mas tem a questão da caloria de outro também, que é uma coisa que a gente está aprendendo a entender o que, que é bom de baixa caloria e o que, que na verdade, também é vazio de baixa caloria. Eu acho Qual é que o equilíbrio perfeito, qual que é o equilíbrio né, perfeito? entre a recreação e o wellness, né, que vem crescendo cada vez mais. Mas o papel, provavelmente, de quem senta na minha cadeira, né, e das pessoas, né, que cuidam disso, é identificar que, opa, eu tenho que ter um portfólio de produtos que atenda às diferentes ocasiões. Porque, também, numa boa, tem gente que vai sempre adorar tomar cerveja, nem a gente vai estar a nossa Heineken lá. Para quem, né, quer sempre tomar essa cerveja, não vai deixar de ter, né? Você vai começar a ter uma gama maior de produtos. Aquela cultura enraizada sempre vai ter. Agora vão criar novas culturas Exatamente. e hábitos, né? É muito do que a gente fala do Golden Circle, né? Why, how and what. Independentemente do que vocês lançam com propriedade, porque vocês sabem exatamente qual é o seu propósito, qual é o seu why, né? Quando a gente fala de estrutura. E não é à toa que também a Heineken Zero hoje, que, by the way, também eu sou fascinado, porque eu fico impressionado como a qualidade é igual, o sabor, cara, é igual, muda pouquíssima coisa, mas você não percebe que você está tomando uma cerveja não alcoólica. E aí eu queria entender um pouco, porque vocês conseguiram também posicionar a Heineken Zero como líder de mercado. Ou seja, muitas vezes quando você tem que se posicionar na liderança, é complicado, né? A gente fala muito do que chegar uma empresa na liderança é um caminho. Se manter na liderança é outro caminho. Fazendo um parênteses, eu lembrei muito esse final de semana, por exemplo, na Fórmula 1, sobre liderança. A gente vê que todo mundo que sempre foi líder tem seus tropeços. Lewis Hamilton hoje na Ferrari está sofrendo pra caramba e às vezes são coisas externas e mesmo que você seja tão bom o suficiente, você não consegue manter. Em compensação, liderando na Fórmula 1, o Verstappen, a equipe manda um áudio, manda um rádio, fala, Verstappen, tá tudo claro, tá tudo limpo, tá tudo tranquilo, pode desacelerar para não ter problemas no futuro na linha de chegada. O Verstappen vira e fala, vou continuar acelerando. Ou seja, ele não se acomoda pela liderança, ele continua pressionando, e isso eu acho que é um exemplo para nós empresários, para nós líderes, que a gente não pode se acomodar, e a Heineken faz isso de uma maneira brilhante e traz a Heineken Zero ao topo de mercado. E aí, para mim, uma das curiosidades que eu mais tenho é qual foi o principal aprendizado? Porque lá no início teve muita resistência sobre cerveja sem álcool. Puta, como é que vocês lidaram isso internamente com aprendizado e, ao mesmo tempo, para reverter essa situação, conquistar? Quais foram as estratégias de conexão e, principalmente, para te posicionar na liderança? Olha, eu acho que tem duas coisas que vale a pena a gente aprofundar aqui. A primeira era entender quais eram as barreiras. Por que as pessoas não tomavam? O que elas tinham, de certa forma, contra, né? Ou de receio dessa cerveja sem álcool, né? E aí tinham coisas interessantes que era... Primeiro era essa questão do sabor. É verdade, eu não tomo porque é ruim. Não gosto. O produto que existe hoje, que está disponível, não parece com a cerveja que eu bebo. Olha que interessante, né? A segunda coisa é o seguinte, é uma barreira social também, né? Se eu estiver bebendo essa cerveja, vão achar que eu tô com alguma doença, algum problema. E a terceira é também uma barreira social que eu não acho cool. Não me identifico de tomar esse produto. Não me sinto pertencente, talvez. E aí você fala assim, pô, por que a Heineken... A Heineken não foi a primeira a chegar. Olha que legal isso também do ponto de vista de liderança. Tem vezes que você cria tendência ao primeiro chegar. Tem vezes que você tem que entender a hora certa de chegar. A gente nos bastidores estava falando um pouquinho, né, da AI, o que veio antes da AI, do metaverso, etc e tal, né? Quem flopou, quem continuou. Acho que aqui é um bom exemplo da nossa conversa de bastidor aqui. A gente não foi o primeiro a chegar. A gente só foi trazer a cerveja Heineken Zero para o Brasil quando a gente tinha certeza que a gente tinha um baita de um produto da boca para dentro. Hoje, né, a cerveja Heineken, né, a Heineken Zero, ela passa por um dealcoolizador. Parece, para quem é da velha guarda, né, a máquina do franjinha que desentortava a banana, né? Lembra? Tipo, tinha esse... né? Mas, assim, de certa forma é isso. A gente criou uma tecnologia para manter o mesmo sabor de uma Heineken. Por quê? Porque era aquilo que eu falei até um pouco agora no começo para vocês. Assim, tem um DNA da marca que é o sabor, que é a qualidade. Da boca para dentro tem que ser incrível. Então, enquanto não tinha uma Heineken Zero que da boca para dentro era incrível, a gente não trouxe para o mercado. Mas na hora que a gente traz e as pessoas experimentam, o que acaba acontecendo? Opa, é bom, né?
tem o gosto que nem o da Heineken. E aí você começa a quebrar o quê? Primeiro a barreira do sabor. Depois a gente só tinha normalmente cerveja sem álcool em latinha, agora você tem uma long neck. A gente está até reflertando para um dia poder ter um chopp, para você poder o quê? Quebrar essas barreiras que a gente identificou no passado. Essas são as combinações das coisas, saber entender como entrar. E não necessariamente ficar ali ansioso que está tendo um hype e que eu vou perder. Cuidado, cuidado. Às vezes nem sempre ser o primeiro é bom. Às vezes ser o segundo, né, entendendo como é que funciona esse novo mercado, às vezes é mais legal ainda. E foi o que aconteceu com a Heineken Zero. Edu, uma dúvida que eu tenho é o quanto o global influencia as estratégias locais e vice-versa, assim. Porque você está trazendo uma estratégia que vocês fizeram ali da Heineken Zero. O quão foi essa estratégia adaptada para o brasileiro, né? E aí até queria que você contasse pra gente um pouco das campanhas, dessa parte de aproveitar um pouco dessa educação também desse consumidor. Como que foi essa transição e como que vocês... Não, ó, isso aqui é global, mas pro Brasil a gente tem que fazer desse jeito, dessa forma. Como que Essa funciona? é uma pergunta muito legal, porque tem muita marca, né? Às vezes eu converso com colegas de outras marcas globais e eles falam, pô, o seu global e tal. A gente se vê como um time só. Legal. Então, acho que essa é uma das coisas que o próprio time global ele traz para a gente, né? No final das contas, a Heineken ela tem que ser, do ponto de vista de fórmula, de receita, né, de embalagem e até do posicionamento, ela é igual no mundo inteiro. Se você sai aqui do Brasil, pega um voo para Indonésia, você vai tomar a mesma Heineken do ponto de vista de receita. Na Holanda também. Na Austrália também, né? Então, e o posicionamento você vai ver que ele é muito parecido em todos os lugares. Sim. E a gente entende isso, e no final das contas a gente dubla muito isso. Tem muita coisa que nasce no Brasil, que está no resto do mundo, e que ninguém sabe que nasceu no Brasil. Por quê? Porque todos os lugares, ou pelo menos alguns lugares estratégicos no mundo, são hubs de comunicação para a marca. Mas você trouxe um ponto certo. Tem horas que você precisa, de certa forma, aproveitar nuances locais. Tem horas que, de certa forma, você precisa aproveitar para se conectar culturalmente com aquela região, com aquele consumidor. Então, por exemplo, uma campanha que a gente fez, né, no ano passado, vai completar um ano agora, foi a homenagem para o Senna. Pô, o Senna ele é um ícone brasileiro, ele é um herói. E, by the way, tem uma marca internacional. É muito difícil se conectar culturalmente com o brasileiro daquilo que é realmente cultura brasileira, porque a gente é uma marca internacional. É difícil você ter o direito. Se eu entrar aqui no carnaval, a galera vai falar assim... O que é estranho, né? Tipo, não é a marca do carnaval. Não por nada, não que o cara não beba Heineken no carnaval, né? A gente tá falando um pouco de posicionamento. É estranho até se você olhar lá fora e falar, Heineken no carnaval, né? Que estranho. Mas quando a gente pensa no Senna pra gente era um ícone, né? Uma liberdade que a gente tinha de falar do herói brasileiro dentro de uma plataforma que é a nossa plataforma, que é a Fórmula 1, né? Fazendo uma homenagem dos 30 anos, né, desde que ele morreu, contando um pouquinho como ele uniu todos os brasileiros. E o posicionamento global da marca está muito relacionado a essa questão da gente se encontrar, se socializar, ter um momento bacana juntos, né? Então a gente falou, puxa, tem aqui, de certa forma, uma sinergia. E a gente trouxe isso, né, de uma maneira também que foi uma maneira inovadora. Não era só uma campanha do Senna, era lançamento de uma série da Netflix falando para o Senna. Então, a marca, baita marca cool, jovem, nova, com uma inovação por trás. Agora falando é fácil, mas você vai ticando muita coisa que você fala assim, puxa, tem tudo para dar certo. Né? Então, é uma parceria com a Netflix, com o herói brasileiro, né, que vai, de certa forma, trazer também para a gente o nosso posicionamento para a vida. Ou seja, a gente consegue falar isso de uma maneira verdadeira. Não é sobre o posicionamento, é sobre você falar isso de uma maneira verdadeira. Quando a gente deu essa ideia para o Global, a galera adorou. Falou, poxa, como é que a gente pode ajudar? E eles, desde o dia 1, quando a gente contou a história, até o dia que esse filme foi para o ar e a campanha mais ou menos terminou, a gente fez junto. Então, eu acho que isso é legal de contar, assim. Não foi eu aprovar com o Global fez junto. Sim, e ser coisas separadas, né? Não foi extremamente em conjunto, junto, até porque a liderança criativa foi do número 1 do grupo Le Pub, da Publicis, que é o Bruno Bertelli, que é um cara hoje que senta na Itália, por exemplo, e que olha a marca a nível global. Olha que interessante. Não, de novo, é a questão do propósito enraizado e os princípios e os valores de uma marca, né? Independentemente de ter que se adaptar é uma coisa, mas ter que mudar rota para se adaptar é completamente diferente, né? Isso daí mais um aprendizado pra gente, porque o que eu vejo, assim, tipo, e fora que o Ayrton Senna, ele é um ícone global,
né? Então facilita isso porque todo mundo conhece o Ayrton Senna. Sim. Você vai para a Europa, você fala de Senna, todo mundo conhece. Vai para os Estados Unidos, todo mundo conhece. Principalmente os amantes da Fórmula 1, né? E quem tem piloto na Fórmula 1, principalmente. Trazendo um pouquinho, acho que, desse posicionamento de marca, e vocês falaram muito bem, vocês não fazem parte do carnaval, obviamente por isso que vocês têm portfólio para isso. Você vem em São Paulo, você tem Amistel, aí você vai, posicionamento de Heineken é Champions League, posicionamento de Heineken é patrocinadora de um Rock in Rio, por exemplo, no qual vocês trazem aquela Green Your City, Isso. que eu acho que é a plataforma de sustentabilidade, de cultura, que tem total a ver com o que a gente falou anteriormente sobre a geração Z, e obviamente você tem uma Devassa que cuida da Copa do Nordeste, por exemplo. Então são questões de posicionamentos. Eu acho que isso é um aprendizado também para todo mundo que está nos escutando. Cara, se você tem o seu propósito, você tem o seu posicionamento, fixe nele, entenda o seu consumidor, mas acredite e pega feedback para você ter uma adaptabilidade correta nisso. E a geração Z, ela está buscando autenticidade, né? Hoje vocês estão presentes também no C6 Fest. Vocês têm a plataforma de sustentabilidade de cultura. Eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo essa autenticidade, esse negócio pertencente, de fato, com essa geração. E, ao mesmo tempo, vocês precisam também cuidar da geração, de outras gerações, né? Não é só a Z. A Z é a nova entrante, quem está dominando muito, mas existem as outras. Como é que vocês moldam totalmente essas estratégias internamente para que seja relevante para todos os públicos, por exemplo? Por exemplo, se a gente for pegar aqui um pouquinho, plataforma de música é um bom jeito. Né? E aí você falou de alguns festivais, né? Ninguém fica chateado comigo, eu vou falar aqui, tá? Nem não se sinta, eu não tô falando que ano você nasceu, hein? Tô só trazendo um pouquinho daquilo que a gente vê nos festivais. Mas em 2 finais de semana distintos, a gente teve o C6 e o Pop Load. Eu fui nos dois, a marca é patrocinadora dos dois. O Pop Load ali, você tem gente ali, né? Normalmente uma geração ali de uns 20 a 30. Né? Não encontrei nenhum amigo. Já passei dos 40, não encontrei nenhum amigo. Eu tava lá com a minha esposa e a turma da Heineken Geração Z tava se divertindo com um monte de amigos. Os meus amigos não me pediram ingresso nem nada, mas brincadeiras à parte, esse é um festival que se conecta muito com a Geração Z, por exemplo. E no fim de semana anterior você teve o C6, que você falou, né, Tchelo? E o C6 é um festival que ele fala com o público 30, 35 mais. Encontrei vários amigos. Né? Muita gente me pedindo ingresso do meu círculo de amigos e etc. E tal. Então, na plataforma de música em si, você consegue conversar com diferentes gerações. Quando a gente pega também a plataforma da Live Nation, né? Que é uma plataforma de música que traz inúmeros shows, quando a gente traz para o Brasil um AC/DC, né, que vou dar um spoiler, provavelmente vem o ano que vem, né, mas outras bandas que começam a vir, você vai pegando um público às vezes até mais velho, né, nesse sentido. Total. Como quando você traz ali, né, algumas das boys bands e etc, você vai pegando um público, né, mais novo. Não temos ainda K-pop, galera, não temos ainda, né, essa turma ainda não veio, mas eu falo isso que eu tenho alguma coisa assim. É forte. Eu tenho, né, eu tenho uma filha de 11 anos e ela tá vivendo isso aqui, eu tô aprendendo um monte de jeitos que eu fico assim pra galera, vai pesquisando aqui, porque na hora que puder falar com cerveja e tudo, eu quero entender se sabe, como é que tá para esse público. Mas eu acho que a plataforma de música, para te dar um exemplo, né, um exemplo concreto, a plataforma de música é uma plataforma que te permite conversar com essa transgeração. Quando você pega um Rock in Rio, o Rock in Rio tem o avô que foi com o neto, tem o pai que vai com o filho, né? O marido que pede a mulher em casamento. Anos, né, de Rock São in 20 Rio anos já. de Rock in Rio e ali, obviamente, né, o grupo Dreamers e o Medina, eles fazem um trabalho brilhante do ponto de vista de line-up, do ponto de vista geracional de conseguir, né, nos diversos dias que existem, embarcar todo mundo. E o Luiz Justo já participou do Marketing Negócio, então um abraço pro Luiz Justo. Também abraço, né? Falei o Medina, porque o Medina ele tá na frente comercial, tomara que ele não esteja escutando, então eu falo mais com ele. Mas os Luiz Justo, brilhante também, né? E agora na curadoria do Dental, então, né? Eles são fantásticos aqui no que eles têm feito do ponto de vista de entretenimento musical no Brasil também. E você deu um contexto pra gente no começo sobre essa gourmetização dos anos 2000 a 2011 que veio, né? E a gente tem, né, hoje essa visão de cerveja premium. Como que tá se transformando esse conceito? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? A gente até teve que parar para realmente começar a gravação sobre esse ponto, né? Que até o Tchelo comentou de se manter na liderança, de ter essa cultura muito forte. Conectando um pouco a cerveja premium, né? E esse conceito. Qual é o momento de vocês hoje?
como vocês estão se transformando para também se manter na liderança, né? Porque chegar na liderança é um desafio, se manter ainda mais. Como que você vê o momento hoje de vocês? Olha, tem uma palavra que a gente usa muito lá dentro e eu quero destacar, que é humildade. Né? E aí, você chegar na liderança, né, ou na preferência, a gente não é líder de mercado, a gente é marca preferida, né? Até porque o mercado ele é muito grande, uma marca premium está num preço que, de certa forma, no Brasil, que também precisa de acessibilidade. Mas você chegar na preferência, a coisa mais perigosa que uma marca pode ter é você achar que você chegou lá e que, by the way, agora todo mundo vai escutar o que você quer falar. Né? E que todo mundo, de certa forma, vai se interessar pelo aquilo que você quer dizer. E eu acho que a palavra que permeia a gente é humildade, né? Essa é a primeira, né? E, de certa forma, com inconformismo, né? Não achar que você está lá e que você vai se manter lá, né, para sempre. E aí, ela passa por duas coisas. A primeira é nunca abrir mão de qualidade. Nunca abrir mão de qualidade. Qualidade eu digo no ponto de vista de cerveja, mas se você está ouvindo e você tem um serviço, nunca abrir mão da qualidade do seu serviço. Né? Não é porque você chegou lá que, de certa forma, agora você abre mão de qualidade e as pessoas vão pagar o preço que elas pagavam. Talvez na primeira vez sim, na segunda elas vão questionar, na terceira elas vão falar assim, opa, não vale a pena. Até o dia que ela experimenta um serviço ou um produto de um concorrente seu e percebe que, enquanto que você remou para chegar lá em cima e agora deu uma tranquilizada, tem o seu concorrente que ele não vai parar de remar até ele conseguir chegar lá em cima, né? Então, essa é a primeira, essa questão de você não abrir mão da sua qualidade, daquele produto que você oferece. A segunda é não parar de escutar o consumidor, né? E começar a entender o que ele, de certa forma, está te falando, mas também começar a entender aquilo que ele não está te falando e que, teoricamente, ele gostaria. Tem isso também, né? Você, de certa forma, liderar um mercado, liderar uma preferência, é começar a entender aquilo que talvez o consumidor queira, ele não sabe ainda. Quando a gente trouxe a 00, foi muito nesse quesito. Quando a gente faz a plataforma de sustentabilidade, né, que é Green Your City, mas ela está, de certa forma, ali, é uma razão pela marca existir nos próximos anos. Ninguém pediu para a gente fazer isso ainda. Ninguém, de certa forma, talvez eu não venda mais cerveja por conta disso, mas é a maneira que a gente tem agora de começar o quê? Construir um legado. Quando você fala dessa geração nova e da geração antiga, o legado é uma coisa que interessa a eles. Talvez não do ponto de vista de eu estou disposto a pagar mais, ou eu vou comprar mais cerveja por conta disso, mas do ponto de vista de identificação de confiar naquela marca. Né? E uma marca preferida, às vezes, ela é uma marca confiável. Mais de 50% do consumo de cerveja, ele vem de pessoas que compram cerveja de 1 a 2 vezes no ano. E aí, normalmente, quando você vai... Como é que é, Volta? Desculpa. Mais de 50% de quem compra cerveja normalmente de 1, 2, máximo 3 vezes no ano. Uau. Então, vários mercados de bens de consumo são assim, a maioria assim, tá? São chamados light users. Essas pessoas compram o quê? Confiança. Compram lembrança, compram um produto que elas confiam. Vou dar um exemplo aqui. Quando você compra alguma coisa para fazer um brigadeiro, que é um leite condensado, você compra provavelmente leite moça. Provavelmente. Eu não conheço a categoria. Aqui veio primeiro na minha cabeça. Também. A marca tô falando essa porque eu achei uma safe para falar aqui, que eu acho que todo mundo é reconhecido uma categoria. De uma lembrança. De uma seja lembrança. Da mãe usando. Então, olha que interessante como esse trabalho também do legado, da confiança, é um trabalho que você precisa fazendo, né? E eu falei da humildade para você reconhecer isso, porque senão é muito fácil você focar só nas coisas legais, no cool, no edge. Não que você tenha que parar de fazer isso. Um outro pilar de uma coisa que a gente faz é um pilar de surpreender o consumidor. A gente sempre tem algumas iniciativas que visam surpreender o consumidor. Vou dar um exemplo. Vocês foram impactados pelo bar que a gente colocou no Rio Pinheiros? Sim. Então, esse foi um jeito... Aqui, ó, atrás da sua janela está o Rio Pinheiro. Esse foi um Onde jeito... vocês estiveram. Esse foi um jeito de surpreender o consumidor, para chamar a atenção que olha que legal se a gente tiver um espaço, né, um espaço natural, se ele for bem cuidado, e a gente voltasse a frequentar esse rio. Então, foi um jeito de chamar a atenção de sustentabilidade de uma maneira extremamente criativa. Isso surpreende, todo mundo lembra. Então, essa combinação, né, de você trabalhar a qualidade, ser humilde, etc., o básico, gerar confiança, mas ao mesmo tempo estar sempre buscando surpreender, por hora tem sido o balanço que a gente encontrou para se manter relevante. Não, incrível, né? Porque, querendo ou não, hoje, como a gente falou, né? Acho que o propósito, ele está muito ligado a uma marca, né? Hoje, a fidelização do consumidor para com uma marca, ela não está mais tão em evidência como nós já vivenciamos isso, talvez há uns 10 anos atrás mais. E isso traz a importância de ter produto de qualidade, de ter serviço de qualidade, porque também o nosso único chefe é o cliente. O cliente que decide se vai demitir do presidente até o estagiário, se o cliente resolve entrar numa outra loja, comprar um outro produto ou mesmo
receber um outro tipo de serviço. Só que no final das contas, o consumidor hoje ele está valorizando cada vez as marcas que têm um propósito por detrás. Também não somente um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, mas o que você está trazendo. Eu adorei a palavra legado que você nos trouxe. E querendo ou não, a Heineken conecta inovação, conecta experiência, conecta sustentabilidade com uma plataforma incrível e trazendo um uso de energia verde para dentro da produção. Queria que você trouxesse um pouco essa visão da energia verde, da reciclagem dessas embalagens verdinhas, por exemplo, para fortalecer esse posicionamento. Há um tempo atrás a gente fez uma reflexão que era o que o mundo perdia se Heineken deixasse de existir. Óbvio que perde uma bela cerveja, mas talvez um dia alguém copie. Né? Assim, então, o que a gente estava deixando de legado? E foi quando a gente começou a nossa jornada de sustentabilidade, há mais de 10 anos atrás, mas a gente foi falar sobre isso só há 5 anos atrás. Então, a primeira coisa que a gente foi olhar da porta para dentro, transformar a companhia para que a gente estivesse pronto para isso. Então, transformar, de certa forma, a companhia é isso. Hoje, né, a Heineken, as nossas cervejarias, elas têm essa energia renovável, que é uma energia limpa, né? E, de certa forma, a gente foi criando metas, compromisso com a sociedade. Né? Então, a gente tem um compromisso até 2030 de ter 80% do nosso parque de vidro ou retornável ou reciclável, né? Muito focado na retornabilidade. Por quê? Porque a cadeia de vidro, diferente da cadeia de alumínio, cadeia de alumínio hoje você tem, acho que se eu não me engano, mais de 90% da cadeia de alumínio ela é reciclável. Tô trazendo um dado que eu acho que está certo aqui, né? Tô colocando pelo menos que até 90%. A cadeia de vidro ainda ela não tem o valor. Então, agora sim, só que eu tenho uma embalagem de vidro, né? O que eu faço com isso? Então, trago um compromisso de certa forma, arrumar um jeito da gente, né, deixar essa cadeia mais sustentável. Uma maneira de deixar ela mais sustentável é através do quê? Da retornabilidade. Do mesmo jeito que a gente vê com a garrafa grande, 600 ml, né, que você toma no bar, que ela vai e volta, já existe, né, essa cultura da retornabilidade, isso já existe há muito tempo. Agora a gente lançou no Brasil a nossa long neck retornável, que hoje já está presente nos bares. Aproveitar essa cadeia que já existe para a gente, de certa forma, conseguir cumprir nossa meta de uma maneira mais rápida. A segunda coisa, a gente tem investido muito, é uma marca urbana Heineken, né? A gente tem investido muito também agora em deixar o legado de microflorestas. Para quem conhece a Cidade do Rock, a gente plantou uma mini floresta lá. A Cidade do Rock é um concreto, né? Para receber todas aquelas pessoas, não tinha nada verde. Não. A gente plantou uma agora, né? No ano passado, uma em São Paulo, na junção da Marginal Pinheiros com a Tietê. Por quê? Porque para a gente é a maior intersecção de um fluxo, né, de carros para quem conhece São Paulo. E a gente vai fazer isso em diversas capitais. É muito isso? Para a gente é bastante, né? Porque o compromisso é do quê? De continuar, de gerar continuidade, né? E isso, de certa forma, depois deu vida também para a nossa, né, que é a Greener City, que é a plataforma que a gente traz o máximo possível de sustentabilidade para os nossos eventos. Então, hoje tem um gerador de energia, né, limpa em Interlagos. Em Interlagos a gente faz The Town, e a gente faz a Fórmula 1, por que não deixar lá algo que possa abastecer? A gente trabalha com, né, todos os pilares de sustentabilidade quando a gente executa um evento, e a gente tem outras iniciativas também dentro de Greener City que são muito interessantes. Mas o quê? Isso é um compromisso. A gente costuma falar sobre isso menos do que a gente faz. Eu acho que isso é o legal de trazer, assim, né? Então, mas a gente não foi falar sobre isso antes de ter o quê? Proof points, né? Da porta para dentro de ser uma verdade e depois de ter metas claras. Foi a partir daí que a gente começou a comunicar. Isso eu falei de marca Heineken. Se você pegar a companhia tem inúmeras metas e compromissos de sustentabilidade através, né, de um pilar que a gente chama SPIN, que depois a gente pode contar um pouquinho mais, trazer mais dados para vocês de outras iniciativas que a gente faz que são muito legais, que permeiam várias marcas, mas que principalmente permeiam a companhia e a cultura da companhia. Eu achei muito legal, Edu, que você trouxe bem ali no começo, essa parte de, produto, né, com o tempo copia, enfim. Eu venho do mundo de tecnologia, né, então além como podcaster, eu também sou empreendedora na área de tecnologia, e hoje com AI, cada vez mais a gente fica, o que é copiável, o que não é copiável. E eu acho que tangibilizando até um pouco para nossa audiência, que também são empreendedores, né? Às vezes tem marca de skincare, às vezes tem marca de tecnologia, às vezes tem marca de produto de consumo. Tem muito esse desafio de ir além do produto. Qual o impacto que você gera? Seja de propósito, sustentabilidade, você criar uma comunidade, você ir para o ecossistema, né? Ir além do produto em si. E eu acho que isso é muito bacana que você trouxe aí um aprendizado também para nossa audiência.
A gente tá indo para um finalzinho aqui do nosso papo, da nossa aula Masterclass. E a gente sempre faz uma perguntinha pros nossos convidados, aqui a tradição, que é: qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu, Edu? Olha, o melhor conselho que eu recebi, ele não é de negócio, é para mim. Vou dividir com vocês porque é algo que depois que você vai, né, ficando um pouco mais velho e a gente... É difícil ser jovem, hein, galera? Mas eu acho que é mais fácil você ficar... É muita coisa, muitas indecisões e É tudo. muita coisa. E uma vez resolveram minha vida quando falaram assim, tudo que você precisa na vida é ser feliz, fazer o bem. Não tô falando de abraçar a árvore, não tô falando de ser legal com as pessoas só, tá? É o básico certo aqui, é não... Desculpa aqui, depois vocês põem um pi, que é não ser cuzão, vai. Tipo, depois você põe um pi aqui, tá? Tá tranquilo. Mas é ser feliz, fazer o bem, pra mim foi o mais legal. É o que hoje eu consigo... Quando eu vou contar para minhas filhas, né, e elas ainda não me perguntam isso, mas eu falo, ó, sempre foca em ser feliz, fazer o bem. Elas ainda não entendem. Uma tem 11 e outra tem 7. Eu acho que elas entendem um pouquinho, mas elas talvez não tenham vivido, né, o que tem dentro disso. Eu acho que isso simplificou a minha vida. Simplificou, você precisa ter um propósito. Não sei, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas na hora que eu ouvi isso, eu achei que foi um belo conselho. Não sei se isso deixa uma pessoa milionária ou não, mas eu acho que pelo menos faz dormir numa boa. Porque se você for feliz e for legal com as pessoas e legal com as coisas e tal, cara, eu acho que você vai dormir bem à noite. E eu acho que a gente fala de ser, conquistar e acontecer, e dormir à noite é tão legal, né? Dormir a noite inteira e tal. Já diminui a ansiedade, com certeza, exatamente, dos abaixa jovens. um pouco e provavelmente vai te colocar no caminho certo. Para mim funcionou, tô deixando aqui, né? Vocês vão ouvir muitos conselhos inspiradores de muitas pessoas que passam por aqui. A segunda, o pior conselho que eu ouvi na vida, na verdade eu achei que naquela época era um bom conselho, que é, para mim também, né? Uma coisa pessoal, que é: cresça rápido. Cara, cresce no seu tempo. Cresce no seu tempo, toma seu tempo e tudo, porque você precisa ser competente, você precisa entregar, né? E aí, principalmente no mundo corporativo, mas também no mundo empreendedor, às vezes a velocidade é boa, às vezes a velocidade atrapalha, né? Então, cuidado com esse rapidez, cuidado com para ontem, cuidado com o sucesso imediato, cuidado com tudo isso, entendeu? Por 2 motivos. Primeiro, que você pode estar entrando numa cilada. Então, acho que esse é o primeiro conselho de quem já passou um pouco, né, mais de tempo nesse planeta, que às vezes a esmola é demais, o santo desconfia. Então, esse é o primeiro que eu digo, mas o segundo e às vezes você consegue ir rápido e ver que não era lá que você queria ter chegado. Aí você tem que voltar tudo de novo para ir num outro caminho. Então, são os 2 conselhos que eu aprendi na vida aqui, o bom e o ruim, que eu queria deixar para vocês. Pessoalmente, hein, do Edu aqui. Claro. A pergunta foi para o Edu, Boa. literalmente. Então, eu acho que traz também aí uma conexão, né, nessa pior momento e pior conselho junto com o melhor conselho. Querendo ou não, o melhor conceito é: seja bom e feliz. Se você vai no pior conceito, cresça rápido, o importante é a gente desfrutar desse crescimento. Exatamente. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Porque quando você chega lá, muitas vezes você fala assim: e agora? O que eu faço? Será que era isso? E esquece de toda a jornada, né? Eu acho que cada vez mais temos que usufruir da jornada, sempre com o mesmo objetivo, com os mesmos valores e princípios, mas curtir o nosso dia a dia, né? Hoje a gente está sendo tomado por tantas informações, bilhões de scrolling, feeds, podcasts, newsletters, propaganda, sei lá quantos impactos, quantas vezes a gente olha o WhatsApp. Cara, desfruta o dia a dia, desfrute dos momentos de aprendizado com boas pessoas, sendo feliz, para que você possa crescer cada vez mais e no tempo de cada um. Tchelo, posso falar uma coisa? É difícil pra caramba ser feliz. Então tem isso também, porque a gente não costuma falar isso, né? Porque vulnerabilidade, principalmente Gen Z aqui tem mais, porque não porque ela é Gen Z, porque qualquer jovem, mas qualquer jovem foi difícil, as outras gerações também é difícil. Tem um nível de ansiedade muito maior do que por excesso, né, de informação, assim, olha imediatismo. Olha quanto é difícil isso também, entendeu? Do tipo, é difícil isso, né? Então, por isso que às vezes eu coloco que esse foi um bom conselho, porque quando você vai atrás disso, não é fácil também. Mas enfim. E talvez a felicidade seja o meio, né? Exato, também. Então, né? Porque a gente coloca como objetivo, né? E aí, putz, às vezes, na verdade, a felicidade é o meio. E eu tô num momento, é interessante você trazer isso, porque eu tô num momento com tanta coisa, né? O Tchelo sabe, tenho a minha vida empreendedora, depois tenho o podcast, várias agendas. E é difícil, não é fácil. Eu sinto que é mais fácil você ser negativo, você ser uma pessoa mais difícil, né, de lidar. É mais fácil você ser essa pessoa. O desafio está justamente nisso. Mas você trazer esse ponto da simplicidade, que é uma coisa tão importante, que pra gente, como jovem, às vezes torna mais complexo as coisas mais básicas e importantes da vida, né? Isso aí.
Então, muito bom você trazer isso. Do Boa. Edu. Do Edu, esse daí. Do Edu pra nossa audiência. Edu, muito obrigada pela troca. Acho que foi mais uma masterclass aí da nossa collab, isso. né, Marcelo? É Sem difícil até palavras. falar, literalmente, né? Foi uma honra, foi um aprendizado. Te parabenizo. Acompanho a sua trajetória, a sua carreira há bastante tempo, né? Seja na vida pessoal, na vida profissional. Parabéns, obrigado por ter compartilhado isso conosco. Eu tenho certeza que todos vocês aí em casa, assim como as pessoas que estão aqui dentro do nosso estúdio, usufruíram. Eu espero que tenham aprendido bastante, porque tem muita lição de casa. E eu espero que muitos desses insights, vocês também aí em casa, consigam absorver, consigam filtrar, consigam fazer o seu crivo e utilizar para suas próprias carreira, seja lá o que for. Mais uma vez, obrigado, Rafa, pela oportunidade e bora que tem coisa boa. Tchelo, Rafa, obrigado demais para você que está acompanhando a gente. Vocês estão aí num dos maiores canais, maiores podcasts aí de marketing e negócio do Brasil. Foi um privilégio para mim poder contar um pouquinho mais da história da Verdinha, que eu, particularmente, como vocês perceberam aqui, sou apaixonado. E também contar esse pinguinho aqui, um pouquinho do Edu, também foi muito legal poder dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui. A gente adorou. E, gente, quem quiser acompanhar aqui o Edu, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Se você curtiu esse episódio, comente, compartilhe, né? Poste no LinkedIn um insight que você teve. Mencione a gente no Instagram também. Os links vão estar aqui na descrição. E até o próximo episódio, pessoal.